Vânia Ferrari, Wanda, e vai chegar outros irmãos, provavelmente, para acompanhar com muita alegria esse papo nosso nessa noite. Confesso a você que é sempre bom ouvir da sabedoria de Cristo na sua vida. Meu Deus. E tenho certeza que nós vamos ser edificados. Mutuamente. Tenho certeza absoluta. Ana Júlia manda um abraço para você. Outro para ela. Ela estava falando comigo que está com saudade do vovô Gustavo. Ela falou com a do Carmo outro dia que ela tem 2 vovô. Ou 3, não sei, alguma coisa assim. É, isso aí, ela é uma gracinha. O Lucas também viu seu vídeo de chamada agora há pouco e falou assim, ele é estiloso, né, pai? Eita, Lucas. Eu falei, meu filho, ele é. Ele tem um estilo de Cristo. É isso aí. É isso mesmo. Satisfação. Mas, pastor, Então, eu gostaria de fazer uma oração pedindo Amém. que nós sejamos unidos no mesmo propósito. Amém. E de alguma forma sejamos edificados na exposição da Escritura, principalmente diante de um assunto tão relevante que é o reino de Deus. Verdade. E eu gostaria, logo após da oração, já fazer uma pergunta para o senhor e pedir que, de alguma forma, o senhor dê o pontapé inicial, confiando que o Senhor vai fluir a nossa conversa de maneira edificante para todos os irmãos e para nós também. Tá joia? Então nós vamos orar, pedindo ao Senhor essa bênção neste papo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós clamamos pelo poder precioso que existe no sangue derramado no Calvário e na realidade do Calvário, que nós vivenciamos dia após dia quando nos aproximamos do Senhor, que Amém. nos ama intensamente. Amém. E te agradecemos, ó Pai, pelo teu reino e pela proposta do Evangelho do Reino. Amém, Obrigado, Jesus. Senhor. Obrigado, porque nós não temos dúvidas que a mensagem simples do Evangelho em Cristo, ela foi durante muito tempo colocada debaixo de escombros. É verdade. E nestes últimos dias, o Senhor tem usado da igreja, de muitos irmãos, para que esses escombros sejam tirados. Amém. E nós queremos muito fazer parte desse processo, de voltarmos à simplicidade do Evangelho, que foi um apelo do nosso irmão Paulo naquele contexto da igreja de Corinto. É verdade. Quando ele disse ali que ele tinha um receio. Amém. Receio que aquela comunidade se afastasse da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. É verdade. Então nós te suplicamos, abençoe-nos, ó Pai, ser com cada um aqui de nós que vamos cooperar no falar, mas também dê a cada um ouvido de realmente ovelhas, um Amém. ouvido sensível, Amém. para internalizar as verdades da cultura do reino do céu, Amém. influenciando este contexto da terra. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor, pois bem, rapaz, o que eu tenho para te fazer de pergunta parte do princípio do Evangelho. Ontem, numa visita aqui na nossa cidade, nós estávamos conversando sobre a importância do estilo de vida em Cristo dos discípulos do tempo presente. Diante disso, o irmão que eu conversava, ele citava para mim
desafios que ele entende ser desafios contemporâneos com relação a testemunho, com relação à reação diante, por exemplo, de uma pandemia que a gente tem vivido, e como nós podemos reagir diante de quadros como que nós estamos vivendo, num padrão que é proposto para nós de mundo. E eu pude responder àquele irmão ontem o seguinte, que é desejo de Deus povoar o contexto que nós chamamos de terra com a cultura do reino celestial. Certo. De maneira que a cultura do céu, ela precisa ser, por nós, encarnada nas nossas relações, nossas amizades, nossa vida como igreja. E diante desta fala com aquele irmão ontem, eu pude lembrar a ele o que o Senhor Jesus Cristo, na sua oração, ensinou aos discípulos. E claro, quando eu digo na sua oração, numa de suas orações, e a célebre oração do Pai Nosso, quando ele cita: venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. E diante desta fala de nosso Senhor Jesus, o que ardeu no meu coração é o desafio que eu tenho, que o Senhor tem, que quem nos acompanha tem, que é influenciar os nossos relacionamentos pela vida de Cristo que habita em nós. E a oração do Pai Nosso é uma oração que eu tenho que ser a resposta dessa oração. Não é uma oração que eu faço pensando no outro. Não é uma oração que eu faço pensando somente no aspecto de fora. Mas é uma oração que eu faço com anseio de ser a resposta a essa oração. Diante de um fato que até mesmo no Salmo, para mim não correr o risco de citar um Salmo equivocado, eu vou ler aqui o que diz a Bíblia. No Salmo de número 73, escrito por Asaf, quando ele fala do problema da prosperidade dos maus, ele diz no versículo 25 assim, pastor: quem mais tenho eu no céu? Ele faz uma pergunta. Quem mais tenho eu no céu? E ele diz: não há outro em quem eu me compraza na terra. Na minha percepção, eu vejo este Asaf, que iniciou este texto dizendo que Deus é bom, e que expõe as suas crises ao observar a prosperidade dos ímpios, e termina este salmo observando que céu e terra, a nível do prazer dele, se tornaram uma só coisa. E diante, então, deste texto do Salmo 73, a fala de nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria te fazer a pergunta sobre este contexto do reino a nível do povoar a terra com essa cultura do céu. Qual as suas percepções sobre essa temática, inicialmente, com essa percepção da oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Correto. Então, pastor, para falar e responder uma pergunta tão bem elaborada, a gente tem que pensar. E não é pensar muito, não. Mas é pensar com intensidade. É colocar intenção no pensamento. Não é pensar muito.
mas colocar intensidade. Porque muitas coisas neste mundo têm preço. Poucas coisas têm valor. E as poucas coisas que têm valor, poucos sabem valorizar. Uhum. E as pessoas não estão sabendo valorizar o que é para ser valorizado. Uhum. Ou seja, essa cultura do reino de Deus, ela é muito pouco valorizada. Uhum. Porque a secularização, o mundanismo, o consumismo, o materialismo, as coisas do lado de fora, essas coisas é que estão tendo valor. As coisas relacionadas ao reino de Deus, relacionadas às coisas do interior, aquelas coisas que Deus colocou dentro, que trouxe para a perspectiva de dentro, que é realmente o que tem valor de fato, nós não estamos sabendo valorizar. Uhum. Por não sabermos valorizar isso, nós estamos perdendo a essência. Nós estamos perdendo, assim, a identidade, a natureza. E nós estamos ficando como igreja comum, como os comuns, como todos. Uhum. Pensemos bem a respeito disso, pastor. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de vírus chinês, nesse tempo Uhum. de crise, nós, os líderes eclesiásticos, nós tínhamos que estar sendo incomodados Sim. pela a comunidade, a semelhança do que está escrito em Marcos capítulo 6, que diz assim: e eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Os que iam e vinham. As pessoas tinham que estar na nossa porta nos incomodando, as pessoas tinham que estar no nosso celular, as pessoas tinham que estar nos incomodando o tempo todo, as pessoas tinham que estar mandando mensagem, nos ligando, as pessoas tinham que estar nos importunando, as pessoas não podiam estar nos dando sossego para saber o que está acontecendo, nos perguntando, nos questionando o que está acontecendo, me diga o que está acontecendo, pastor, que tempo é esse? Pastor, o que está acontecendo? Pastor, como vai ficar isso? Pastor, quando vai terminar? Pastor, eles não poderiam estar nos dando sossego. Sim. Essa é a verdade. Uhum. Nós éramos para, na prerrogativa, nós éramos para ser as pessoas que levaríamos a solução, a Uhum. resposta para uma comunidade que está vivendo uma cultura secularizada, desnorteada, sem norte e sem sul. Sem saber quem seguir, sem saber para onde ir, sem saber se põe máscara, se tira máscara, sem saber se aglomera, se não aglomera, se passa álcool, se não passa álcool. O que faz? O que fazer? Até que ponto eu como líder, como ministro do evangelho, como aquele que Jesus disse que piso serpentes e escorpiões, e nenhum poder do inferno pode alguma coisa contra mim. Nada pode me fazer mal algum. Eu, como líder, estou sendo canal de sustentação para minha comunidade. Teria que ser mais.
eu teria que estar sendo mais incomodado por eles. Eu acho que o que está faltando, pastor, é nós líderes sermos menos influenciados pela secularização, pelo mundanismo, pelo lado de fora. E sermos mais intensificados e mais possuídos pelo reino de Deus, pela sua configuração, pelas suas leis, pelos seus princípios, pela sua vida. Aí sim, meu irmão, nós teríamos mais respostas, nós seríamos mais influentes e nós teríamos mais nós teríamos mais impacto na nossa sociedade nesse tempo de crise ou em qualquer crise, em qualquer tempo e em qualquer situação. Pastor, eu penso que diante dessa constatação que o seu coração, influenciado pelo Espírito de Deus, nos traz, eu também acrescento duas coisas que tenho percebido na minha realidade local e nas minhas percepções regionais, a nível de amizade. Quando o Senhor nos lembra da importância do contexto pastoral, dos obreiros, dos líderes, trazendo a comunidade da fé à memória as verdades sagradas já ensinadas. Eu disse para o senhor que eu me lembrei recentemente daquele homem do UFC lá que narra, o Marquinhos, que diz o seguinte quando vai começar uma luta: nesta hora, tirem os meninos da sala, porque vai ser o dia que vai diferenciar meninos de homens. Penso eu que este processo da pandemia, desta enfermidade que vivemos aí há alguns meses, intensamente no Brasil, está revelando a nós a baixa espiritualidade, a baixa piedade de nós, pastores, líderes, homens que estão imbuídos de uma missão nobre para edificar o rebanho do Senhor, do qual nós somos ovelhas do mesmo rebanho. Porque quando eu digo pastor, eu não digo pastor no sentido que talvez alguns pensem o pastor da hierarquia, o título pastoral que não existe. Pastor é dom, pastor é vocação, pastor é um dos dons ministeriais, segundo a Escritura Sagrada, de maneira que nós, às vezes, vamos ter pessoas dentro das nossas comunidades que não têm a chancela da ordem denominacional, mas que na prática são pastores, anciãos, homens, que Deus coloca no meio do rebanho e que são dotados de dons pastorais, no aconselhamento, no dia a dia, na visitação. Isso é muito bonito na igreja. E quando nós tecemos aqui alguma crítica à igreja, nós falamos como parte da mesma. Nós não estamos falando de um problema do qual nós não fazemos parte. Nós nos incluímos neles. E me lembro o apóstolo Paulo, pastor, quando ele trata da questão de dons espirituais, escrevendo a igreja de Corinto, no capítulo 14, ele fala sobre algo interessantíssimo. Ele diz aqui que o que profetiza, o que fala em nome do Senhor, ele fala aos homens. Eu pego a deixa que o Senhor me dá, me mostrando que nós vivemos uma época onde as pessoas estão assombradas com
o processo do vírus, mas não estão mais assombradas com a Escritura, com o Evangelho. E o apóstolo Paulo, mesmo que aqui no capítulo 14, escrevendo na igreja de Corinto, ele escrevendo aos filipenses, ele disse algo maravilhoso, pastor, que nos chama a uma bonita reflexão nessa noite, não só eu, o senhor e o irmão Gil, mas todos os irmãos que estão nos ouvindo, quando ele, no capítulo 1, que se encontrava aprisionado em Roma, 1000 quilômetros distante dos irmãos de Filipos, e ele diz que as coisas que acontecem com ele estão contribuindo para o progresso do Evangelho, e ele diz uma palavra que o irmão acabou de nos dizer. Ele diz que esses irmãos, eles estão estimulados no Senhor. Diz o versículo 13: as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas da guarda pretoriana e dos demais, e a maioria dos irmãos aqui em Roma, onde eu estou preso domiciliarmente, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. E quando Paulo cita as algemas que os irmãos ali na comunidade de Roma recebem o relatório que Paulo se encontra preso. De 8 em 8 horas muda os guardas. 2 anos ele passa preso naquela casa. E ele não tem... Curioso isso, pastor. Ele usa tão bem o tempo dele, porque o tempo dele é pregando para um, sai soldado, ele prega para outro, sai soldado, ele prega para outro. Não é para uma multidão. E foi o período que Paulo escreveu as chamadas cartas da prisão. Correto. Que edificaram os santos durante esse processo da igreja de 2000 anos. Não foi uma mensagem direcionada à multidão, não foi uma mensagem direcionada ao agrupamento coletivo de um evangelista que chegou com ares de sucesso. Correto. Não, não. E a reação da igreja em Roma me chama a atenção. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Desassombro. O evangelho que nós fomos salvos por este evangelho, pelo Espírito de Deus, usando este evangelho em Cristo, ele continua o mesmo. Mas precisamos rever a espiritualidade de nós evangélicos. Porque, de maneira muito rala, nós não ficamos mais assombrados com a Escritura. Nós nos acostumamos a ler a Bíblia como nós lemos um livro qualquer. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ao ser lida por alguém cujo Espírito Santo habita, ela gera primordialmente um assombro de quem Deus é e de quem nós somos. Lembra do Pedro, pastor? Na pesca maravilhosa. A Bíblia diz que quando ele viu aquele processo de barcos cheios de peixes, diz a Escritura que ele pediu Jesus para se afastar dele. Se afasta de mim porque eu sou pecador. Eu não sou pescador, eu sou um pecador. A igreja, na sua atualidade, ela está encantada com a sua pescaria de rede.
e ela está encantada consigo mesma, girando em torno de si, e esse encantamento consigo mesmo leva a igreja, naquele contexto de Lucas 5, infelizmente, de alguma maneira, a se encantar com as redes bonitas, com as boas iscas, mas ela não está se encantando com o Senhor da pescaria, com aquele que até os peixes obedecem. Verdade. E me arrisco a dizer, até os vírus obedecem. É isso mesmo. Então, pastor, eu gostei muito dessa colocação do irmão, porque nós não estamos sendo procurados na forma que deveríamos estar sendo procurados, e isso é um termômetro para a espiritualidade contemporânea, para o tempo que estamos vivendo, e não estamos gerando este anseio, essa sede no outro, de falar com mais desassombro da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque fora do evangelho do reino, nós temos um evangelho que assombra. É o evangelho do pânico. É o evangelho do medo. É o evangelho do homem que vai ao culto, mas volta para casa cansado. Vai prestar um culto solene a Deus com outros irmãos e volta para sua residência triste. E com a sensação de que ele entrou dentro de uma máquina de lavar e que fizeram assim com ele, ó. Sacudiu ele para um lado, para o outro. E ele não sabe por quê. Verdade. Lembrando o nosso irmão Charles Haddon Spurgeon, levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Quando ele cita aquela mulher no jardim, o Cristo ressurgiu e ela chorava no jardim, mas o Cristo ressuscitou. Cadê o Cristo? Cadê o Cristo? Então, os nossos cultos, às vezes, hoje, eles têm muitas atividades. Mas, cadê o Cristo? Porque onde colocaram o Cristo? E se tira o Cristo do centro, o que fica é o homem, é o assombro humano, é o medo, é o pânico, é a piada, e isso não traz sustento no dia mau. Isso não é o leite que Hebreus capítulo 5 diz, não é o alimento sólido, que é o evangelho na sua integridade. E eu gostaria de fazer uma outra colocação, que o senhor fosse, nos direcionasse nessa realidade, dentro da sua experiência de caminhada. Qual a sua percepção da nossa vida como discípulos de Jesus neste tempo, com relação a encarnar a realidade dita por Jesus? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Compartilhe conosco, pastor. Essa verdade, ela é essencial. Fazer que o reino ele seja experienciado na terra como ele é no céu. No meu entender, pastor, o que Jesus está dizendo para a gente é: desperta, ó tu que dormes. Desperta. Põe-te em pé. E Cristo te esclarecerá. Desperta, Amém. irmão, desperta. Desperta porque acordar é muito pouco. Verdade. Verdade, gostei. Despertar porque acordar é pouco. Desperta. Desperta do teu sono de morte. E põe-te em pé. Jesus, quando
ia curar alguém, Jesus chegava para ele assim e falava: levanta, ponte em pé, desperta. Pastor, nós estamos precisando olhar para o alto. Nós estamos precisando olhar para cima. Olhar para cima manda uma mensagem para o meu subconsciente. Amém. Olhar para o céu manda uma mensagem para o meu inconsciente de que existe um poder superior, de que existe um poder acima da minha capacidade. Existe um poder acima do meu eu, acima do meu ego, acima das minhas vontades, acima do meu prazer, acima do meu dinheiro, acima da minha ganância, acima da minha ambição, acima do meu egoísmo. Olhar para cima manda uma mensagem para o meu subconsciente que se ele, com o relance do seu olhar, quiser me dar um puxão de orelha, ele o faz. Com um vírusinho pequeno, com uma coisinha de nada, ele o faz. Amém. E esse tempo, esse puxãozinho de orelha, esse tempo que ele nos permitiu, foi um tempo, pastor, creio eu, que é um tempo, como disse o apóstolo, nos primórdios da primeira geração da igreja, assim que o Espírito Santo caiu sobre a igreja, assim que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, na primeira geração da igreja, quando o apóstolo faz aquele discurso em que ele fala do Cristo, em que ele fala de um poder que está acima, que está muito acima, muito elevado. Ele faz aquele discurso e ele fala: olha, isso que vocês estão ouvindo e vendo, isso que vocês estão observando, isso que vocês estão experienciando, isso não é cachaça, isso não é droga, isso não é ópio. Isso é um poder que vem do alto. Isso é uma coisa que desce. E eles ficaram atônitos, eles ficaram perplexos, eles ficaram sem saber o que fazer, como estão agora. E eles perguntaram para quem tinha que perguntar, para quem tinha condições de responder, para quem tinha competência de responder. E perguntaram: então, irmãos, o que nós faremos? Porque eles estavam sem saber o que fazer. E a resposta do irmão foi: arrependam-se. Arrependam-se. E esta palavra, ela é tão contemporânea, é atual. Foi atual naquela ocasião, tanto quanto é agora, porque a palavra não é diferente, pastor. O que nós estamos precisando agora, meu querido, é de arrependimento. O que o coronavírus veio ensinar para a nação, o que o coronavírus veio ensinar para as nações do mundo é: arrependam-se. Voltem o seu rosto para o pó. Caiam-se de joelhos e arrependam-se da sua vanglória, do seu egoísmo, da sua loucura de querer serem superior, de querer ficarem brigando por A, por B, de querer achar que fulano, beltrano, ciclano, ou que bandeira, ou que isso ou aquilo é que é o bom. De ficarem querendo achar que A ou B é melhor. Caiam no pó, rasguem as suas vestes do coração e peçam perdão pelos vossos pecados. Coloquem o vosso rosto no pó. Amém. Arrependam-se. E ele diz mais: salvai-vos desta geração perversa.
Salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa não é se isolar e deixar que os outros se lasquem para lá, não. Que os outros se afundem na sua ignorância, não. Não, é salvai-vos de uma mentalidade aonde o mal domina, aonde a perversidade domina, aonde a crueldade domina, aonde eu quero ver o circo pegar fogo domina, aonde eu quero ver a coisa afundar domina, aonde eu quero ver tudo desabar domina. Salvai-vos é de um conceito errado, salvai-vos é do mal, salvai-vos é de experimentar a obra do mal, salvai-vos é de se contaminar com o mal. Isso é curioso, pastor, porque quando o senhor toca no Evangelho pela instrumentalidade de Lucas escrevendo Atos, e eu observo alguns irmãos comentando, a irmã Claudinéia, por exemplo, pessoas que só pensam no mal. Só. O irmão Rony Von comentando sobre o Evangelho já não é mais referência. E eu tomando a deixa que quando ele cita que o Evangelho não é mais referência, o risco é que, para muitos, o evangélico é referência. E o evangélico ser referência no tempo que nós estamos vivendo, no sentido de que, para muitos, o evangélico já não tem o conteúdo do evangelho, faz uma grande confusão, uma grande Babilônia que só o Pentecoste pode realizar a nível de paz. Explico. Quando nós vemos Babilônia, nós vemos confusão. Gênesis 11, confusão das línguas. Quando vemos Pentecostes, que o irmão cita, do embriagar, nós vemos a compreensão da linguagem do outro. Compreender a linguagem do irmão. Então, Pentecostes não tem nada a ver com língua que o outro não entende. Pentecostes tem a ver em discernir e compreender a linguagem do outro. E nisso, o presbiteriano tem que aprender a lidar e compreender a linguagem do irmão de denominação batista, congregacional, metodista e vice-versa, porque a igreja de Cristo, ela é uma. E diante do quadro do texto do livro de Atos, quando o Senhor mostra para nós e nos chama a olhar para o alto, porque é um livro que começa falando para nós de olhar para o alto. Esse Jesus que, do alto, vocês estão olhando para cima, vocês viram ele subir, ele virá do modo que vocês estão vendo. Não é isso que diz? Correto. E você vai vendo as 3 estratégias para tentar paralisar a igreja naquele tempo. Primeira delas, perseguição. Segunda, infiltração. Perseguição, Atos 4. Infiltração, Atos 5. Atos 7, distração. Atos 6, 7, onde se institui os irmãos que cuidariam das viúvas, os diáconos, porque estavam distraídos, e o risco da distração. Mas quando chega no capítulo 9, a gente às vezes se lembra só da questão da chamada do Saulo, nós temos ali um detalhe que me encanta, que o Senhor também nos lembrou aqui. É quando o Pedro, ele está agora visitando as comunidades e as igrejas locais, e a Bíblia diz que a igreja, na verdade, ela tinha paz. Ela tinha temor. E a igreja crescia em número. Mas primeiro, paz, edificação, tinha Bíblia, tinha palavra. A palavra na vida dos irmãos, ela é algo vivo, transbordava. E a Escritura diz ali, naquele contexto do capítulo 9, de um homem chamado Enéas. 8 anos, pastor. 8 anos paralítico. Acamado. E o Pedro chegou ali e
inspiração do Espírito de Deus, chama aquele homem pelo nome, aquele Pedro, já agora transformado, revestido para aquela missão nobre ao qual Deus o designou em Cristo. O Pedro disse a ele a senha certa: Enéas, Jesus Cristo te cura. Amém. Aquele homem, diz a Bíblia, que ele deu um salto. Aquela comunidade toda viu aquele fato miraculoso e começaram ali, então, a gerar temor naquela comunidade. E, de repente, no ambiente da alegria, alguns quilômetros dali, lá na cidade marítima de Jope, nós temos uma realidade de uma discípula de nome Dorcas. A irmã Dorcas, pastor. Provavelmente era uma senhora que usava agulha para fazer uns vestidos, umas calças, umas roupas, para famílias que perdiam homens na batalha, homens na guerra. E ela cuidava, com seu pequeno talento, de gente que sofre. Ela foi tão influente ali, pastor, que ela foi, quando foi a óbito, a Bíblia diz, ela ficou doente, ela veio a óbito, que ela foi ser velada no cenáculo local. E 2 discípulos foram ali encorajados pelos irmãos a vai chamar o Pedro. Busca o Pedro. Faz falta. Ela faz falta. Ela faz falta. É isso aí. Ela faz falta no nosso meio. O talento dela, nós necessitamos dela. E a Bíblia diz que eles trouxeram o Pedro. Saiu do ambiente da alegria e chegou no ambiente do luto. Talvez alguns dos nossos irmãos que estão aí acompanhando a gente saibam na pele como é difícil ter as experiências do luto, da alegria, do luto, do dia, da noite, da luz, das trevas. Experiências que fazem um homem de Deus. E o Pedro, quando chegou ali diante daquele quadro, imagine o senhor, chegou no velório, cheio de pessoas, diz a Bíblia que ele fez sair todos. Porque quando ele chegou, as mulheres mostravam os vestidos, estavam em pânico, pastor. Chorando. Mostrando para o Pedro a utilidade que a irmã Dorcas tinha. E a Bíblia Sagrada nos mostra que o Pedro orou, ele se ajoelhou, e quando ele ora, nós não sabemos se a oração foi 10 minutos, meia hora, foi a tarde inteira. Só é dito que ele se prostrou naquele cenáculo, diante daquele corpo sem vida. Olhou para o alto, rogou ao alto, que da sua misericórdia e no seu poder soberano, agraciasse aquela mulher com o poder da ressurreição, e aquele poder da ressurreição veio sobre aquela mulher, e aquela mulher se levantou, e o testemunho do Evangelho foi relevante para todo aquele contexto. Eu aprendo que nós não temos uma igreja de Dorcas mais. Igreja de Dorcas não é uma igreja ela não é uma igreja popular. Porque a igreja hoje ela tem ouro, né? Ela tem prata. A igreja hoje, ela, de alguma forma, ela se institucionalizou, se empedrou demais. E ela deixou de lado a agulha. E a agulha, ela continua ainda fazendo muita diferença. Mesmo que não para todas, mas para alguns. E Deus deseja de você, meu irmão, minha irmã, de mim, do meu irmão, do senhor, da comunidade que tu pastoreia, da comunidade que eu sirvo. Deus deseja de nós uma igreja de homens e mulheres como Dorcas. Como aquela mulher
que na singeleza da simplicidade do viver dela em Cristo, ela foi útil com o talento dela. E nós temos muitos dons na vida da igreja que estão sendo enterrados. Verdade. E mesmo que não seja para todos, será para alguns. Será para alguns, pastor. Isso nós nunca podemos esquecer. E isso é uma palavra de encorajamento para nós. E quem sabe há alguém entre nós nesse papo, um papo de sexta-feira, de início de final de semana, quem sabe há alguém entre nós que está vivendo a realidade, a triste realidade, né, de estar diante de um quadro de impossibilidades. E estes quadros de impossibilidades só são vencidos por pessoas que em Cristo olham para o alto, consigam discernir o ambiente. Isso é muito difícil, pastor. Discernir o ambiente. Verdade. Porque Pedro, ao discernir o ambiente ali, ele tirou tudo aquilo que era pânico, pessimismo, incredulidade. E quando eu digo pânico, pessimismo e incredulidade, eu não estou condenando o outro, não. Eu estou falando do meu coração, de Correto. dentro de mim. Correto. Porque o pânico, o pessimismo, a incredulidade, ela tenta de volta e meia levantar um trono na minha mente, no meu coração e governar. E aí faz a minha vida voltar ao início da nossa conversa. Reino de Deus, cultura do céu, porque a cultura do céu ela muda. O meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, ela me consome. De maneira que eu sou consumido por ela e como eu citei para o senhor recentemente, o pastor batista John Bunyan, alguém disse que se você se aproximasse de John Bunyan, você sempre teria encontro com a Bíblia. Porque se você cortasse o braço esquerdo de John Bunyan, se cortasse o braço direito, se cortasse a coxa e os pés, sairia escritura. Ele era um homem biblino, alguém já disse. E nós precisamos, no tempo, que permitir toda a diferença nos de vozes. E que tipo de voz nós vamos ouvir? Como nesta fala, gostaria que o senhor fizesse aí uma conclusão a nós que tem aí também a sua contribuição para Correto. Então, pastor, a sua fala nos segundos finais aí deu uma falhada, mas, assim, deu para perceber
que nós chegamos aí à conclusão da nossa live. Eu quero, na minha conclusão, agradecer aí aos nossos amados irmãos que nos acompanharam aqui na nossa live desta sexta-feira. Dizer que no meu de oração, eu estive orando pelos irmãos que são os meus seguidores de rede social, os irmãos de rede social. E eu estive orando por vocês, desde que me acompanham nas redes, eu nem os conheço. Eu senti uma paz muito grande quando eu os trouxe à memória, quando eu os trouxe para dentro e os apresentei diante de Deus. Fazê-lo, Senhor Deus, o saúde, que o Senhor Deus os estabeleça em paz e que vocês tenham abundância para os empreendimentos. Eu vou orar para que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa estabelecer o conselho de aliança dele com vocês, abençoados, que vocês sejam alcançados, estejam onde estiverem. Os alcance vocês. Então eu quero aí, de antemão, agradecer mais uma vez ao senhor pastor Carlos Eduardo pelo convite, ao irmão que nos acompanhou, o diácono obreiro da Seara do Senhor, o irmão Gil Gomes, que esteve aqui conosco. Deus os abençoe, Deus abençoe o ministério dos irmãos, Deus abençoe aí a amada igreja do Senhor Jesus Cristo, do Alto Caparaó. O Espírito Santo continue fazendo aquilo que lhe apraz ao coração dos irmãos aí. Oremos ao Senhor, então, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito Amém. obrigado, Senhor, pela igreja, obrigado pelos irmãos conosco nesta live. Obrigado, meu Deus, pela companhia do pastor Carlos Eduardo, do irmão Gil Gomes. Que tu possas abençoar, Pai. Muito obrigado pela amizade, obrigado pelo companheirismo, pela parceria que nós temos, ó Deus, ministerial. Muito obrigado, ó Deus, pela igreja que confiou. Muito obrigado, ó Deus, pelas pessoas que pastoreiam mesmo à distância. Muito obrigado, ó Amém. Deus, por aquelas que ainda, ó Deus, não tomaram uma decisão interiorizar o reino do Senhor, que ainda tem o seu olhar do lado de fora, mas que pela vossa misericórdia, pela vossa compaixão, o Senhor os desperte. Filhos, esta abundante graça e encontrem esta pérola de grande valor. Que tu nos dê, ó Deus, um excelente final de semana. Que tu abençoe o nosso Brasil, o nosso governo. Que tu abençoes o nosso presidente com o seu corpo. Amém. Abençoes, ó Deus, as nações. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o amor de Jesus esteja reinando no coração dos líderes mundiais. Em nome do Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos.
Um abraço, minha irmã. Obrigado, Senhor. Claudinéia de Souza, Eliane, irmã Eliane de Manhuaçu, esposa do pastor Jorginho. Beijão, irmã Maravilha. Eliane. O Júnior Nerique, irmão aí da nossa igreja, um irmão também muito precioso. Bastante gente aqui de Carangola, pastor. Amém, querido. Gente, Amém, querido.